Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos falar do chakra Sahasrara, aqui na cúpula da cabeça, o chakra mais espiritual de todos, o chakra que faz a nossa conexão com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade e faz a conexão com todo o universo. Mas antes eu vou pedir a você que se inscreva no canal, que ative o sininho, faça comentários e principalmente que multiplique essa ideia com outras pessoas, multiplique a ideia da meditação e principalmente do autoconhecimento com outras pessoas, tá? Te agradeço mais uma vez pela atenção, te agradeço por multiplicar esse valor que é tão importante, que é meditação e autoconhecimento. Mas vamos lá? Mas antes de mais nada, eu vou apresentar para você o local que nós estamos. Se você olhar aqui, você vai ver um monumento aqui de concreto e é um triângulo, e aqui onde eu estou é uma espécie de pirâmide, tá? A pirâmide está embaixo aqui. Eu estou só aproveitando, não é que esse monumento é feito para coisas espirituais, eu estou só aproveitando a ideia aqui e tentando levar um pouco daquilo que é o nosso entendimento, né? Então eu estou aqui na base de uma pirâmide, né? E aqui atrás nós temos um triângulo com uma ponta apontada para o céu e dando-nos a ideia do que é realmente a busca do autoconhecimento, do que é a busca espiritual, ou seja, as bases embaixo são ciência e filosofia e a ponta em cima, que aponta exatamente para o céu, aponta exatamente para o divino, é a religião, no sentido de religação, tá? Mas enfim, tá aqui o nosso monumento para te inspirar também. E aqui, olha, se você olhar aqui desse lado, olha que lugar maravilhoso, mas se você olhar desse lado, você vai ver uma placa ali, ó, de divisa de município. Nós estamos exatamente na divisa de municípios entre São José dos Campos e Jacareí. Estou agora, nesse momento, no território de São José dos Campos, tá? Passando aquela ponte é Jacareí. Ok? Eu tô só falando isso daí para um outro entendimento também, que muitas vezes nós vamos ter que seguir algumas jornadas e atravessar algumas pontes para ter o autoconhecimento. E uma das pontes importantes que nós atravessamos é a ponte entre a consciência do material e a consciência do espiritual. Ou seja, a ligação com o mundo material, que é ilusório, e a ligação do espiritual. E o chakra Sahasrara é exatamente essa ponte entre os dois estados de consciência. O chakra Sahasrara, ele fica no topo de nossa cabeça, né, geograficamente falando, claro, né, situando tanto no corpo físico, né, que nós temos o plexo coronariano, e no corpo espiritual, que nós temos o chakra Sahasrara. Ele faz a ligação entre os mundos, o mundo material, a nossa consciência ou inconsciência, enfim, de mundo material, essa que nos prende, e a nossa consciência do que é eterno, do que é espiritual, do que é puro de verdade, né? Que é o Atman, o espírito. Os orientais, eles utilizam como símbolo desse chakra Sahasrara uma flor de lótus, que normalmente, né, tem 1000 pétalas e que flutua sobre o ser físico, né? Ou seja, ele está aqui, a flor de lótus está aqui aberta. Quando você consegue realmente ter consciência espiritual, essa flor se abre. E a simbologia é muito perfeita, porque quando você imagina o lótus, por exemplo, normalmente ele nasce, né? Ele nasce de uma bolota lá no fundo do lodo de um pântano. De águas normalmente infectas, no lodo mesmo, né? E ele lança suas folhas que flutuam na superfície da água e não se molham,
ou seja, não se contaminam pela densidade daquela água, daquele lodo. E mais do que isso, né, as folhas não se contaminam e ele solta uma flor linda, maravilhosa, que é o lótus, perfumadíssima. Ou seja, ele retira lá do lodo material, né, daquele lodo mal cheiroso, denso, ele retira material para produzir uma flor maravilhosa e perfumada. E é exatamente essa simbologia que nós encontramos ou que nós buscamos na vida física, ou seja, quando nós caminhamos ali, interagimos com o mundo físico para dele tirar elementos, para dele tirar os insumos para nossa vida espiritual. E isso tem sido tão difícil, né, no mundo atual, porque o mundo atual parece que nos arrasta muito mais para a parte física, para a parte material, para ficarmos cada vez mais presos nessa caixinha material. Em suma, os orientais entendem que nós não somos impuros e pecadores. Nós somos puros, nós somos espírito, nós somos Atman. Então, nós somos puros, nós somos iluminados. Vivemos uma situação ilusória de impureza. É essa a ideia. O próprio Jesus falava, né, que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Paulo falava que nós somos filhos de Deus, nós somos partes do Criador. Então, essa ideia vem de encontro com a ideia dos orientais, ou seja, né, no nosso lodo aparente, ilusório aqui, habita uma flor de lótus imaculada. Ainda falando de Sahasrara, ele está muito ligado à nossa glândula pineal. Nós já falamos, né, a epífise. Nós já falamos um pouco disso em aulas passadas, mas eu vou voltar a essa ideia, né? A glândula pineal, que até o presente momento não se encontra uma função bem especificada para aquela glândula. Eles já chegaram a cogitar de que aquilo é um apêndice, alguma coisa assim, perdido ali na parte mais protegida do cérebro, né? Lá no coração do cérebro está lá a pineal. Já chegou-se a cogitar de que era apenas uma deformidade, que alguma coisa no processo de evolução que não evoluiu junto com o ser e ficou lá. E na verdade, muito pelo contrário. Na verdade, ela é a parte, é um embaixador, é uma embaixada do mundo espiritual real dentro do nosso corpo físico. Ela permite essa conexão. E é fantástico porque ela permite essa conexão através de um processo muito semelhante a um reator nuclear, porque ela é uma esfera carregada de minerais que são produzidos pelo nosso corpo, cristais de apatita, e esses cristais submetidos a emoções, submetidos a experiências espirituais, eles se movimentam freneticamente e produzem uma energia, abrem portais para que nós tenhamos consciência, visão e participação no mundo espiritual. Mas para que isso aconteça, é muito necessário que nós tenhamos uma conduta que favoreça a pineal. Ou seja, tem um monte de coisas atualmente que agridem a pineal e prejudicam a produção desses cristais de apatita. Uma das coisas que agride e faz com que a gente perca esses cristais é o flúor. Okay? O flúor e o cloro, eles atacam e prejudicam a produção desses cristais de apatita. E, como você deve saber, o Brasil utiliza uma carga
pesada de flúor na água, né, na água tratada. Utiliza também uma carga pesada de cloro. Então, fique atento com relação a isso. Se você puder, busque águas um pouco mais próximas da fonte, busque águas que não recebam esse tratamento tão pesado de flúor e cloro. Uma outra coisa também que acaba atacando a nossa pineal, acaba prejudicando a nossa pineal, é a grande quantidade de flúor que existe nas pastas de dente. Então, já existem pesquisas dando conta de que a quantidade de flúor presente nas pastas de dente é muito agressiva, principalmente para a nossa pineal. Então, fique atento com isso. Nós podemos comparar a nossa pineal com um reator nuclear. Sim, com um reator nuclear. E só lembrando, né, para que esse reator nuclear produza energia, e ele produz muita energia, né, mas para que isso aconteça, ele precisa ter um insumo muito puro, que é o tal do urânio enriquecido. Então, precisa enriquecer muito aquele urânio para que o urânio possa fazer a função dele, que é gerar aquelas reações e essas reações produzirem energia em grande quantidade. Agora, voltando aqui para nós, para nossa pineal, você precisa de elementos purificados, né, entre eles a água, alimento, etc., mas elementos muito purificados para que esse reator produza aquilo a que ele se destina. Ou seja, nós estamos atualmente, a nossa geração moderna está desconectada do mundo espiritual exatamente por isso. Não aconteceu nada mágico no mundo, porque no passado as pessoas estavam muito conectadas, as pessoas viam, materializavam o espírito. O que aconteceu? O que aconteceu foi que nós, com o passar do tempo, fomos agredindo quimicamente tanto o nosso organismo que as nossas conexões estão praticamente rompidas. Então, é necessário voltar a enriquecer essa base. E algumas coisas importantes são a água e alimentos e hábitos de vida. Contato com a natureza é muito importante também. E aí, falando ainda do passado, nós lembramos de algumas ilustrações antigas de quadros e de estátuas, por exemplo, que mostram os grandes santos sempre com uma auréola aqui em torno da cabeça. Essa auréola, ou também o que fazia Francisco de Assis, por exemplo, que rapava aqui, né, abria aqui essa região, não tinha cabelo, ou o que fazem os judeus, por exemplo, usando o kippá, ou seja, tirando essa parte de cabelo, é exatamente uma simbologia ou uma busca pelo contato espiritual, é uma busca por abrir os condutos desse Sahasrara. Então, independente de como você está vivendo, né, independente das dificuldades materiais, independente dos obstáculos que você tenha, busque a conexão espiritual sempre, busque essa conexão. Como? Saia um pouco do seu ambiente do dia a dia, você não vai conseguir dali elementos. Busque na natureza esses elementos que vão te alimentar. E se for necessário você estar inserido no mundo material, naquela loucura do mundo material, utilize esse lodo como matéria-prima, não para produzir mais lodo, mas sim para produzir a sua flor de lótus bela e perfumada. Fica aí a nossa dica. Boa meditação. Namastê.